Estou aqui com o Alan Gomes. O Alan é mestre em cinema pelo PPG Cine, o programa de pós-graduação de cinema, né, e audiovisual na Universidade Federal de Fluminense. É bacharel em comunicação social, é habilitado em jornalismo pelo FAM e tem experiência na área de comunicação com ênfase no jornalismo digital e assessoria na comunicação. Atua também no campo de audiovisual, onde realiza obras em diversos formatos e linguagens e ministra cursos e lives. Atualmente dirige o Centro Popular do Audiovisual na cidade de Manaus e ocupa a cadeira do audiovisual no Conselho de Cultura de Manaus. Atua principalmente nos seguintes temas: internet, audiovisual, cinema, história e redes sociais. Algo que a maioria das pessoas poderiam pensar, né? É como começou essa parte do audiovisual, como você se introduziu no audiovisual e com isso foi para a política e teve esse envolvimento com a política. Isso aí é praticamente uma biografia que eu vou ter que fazer, mas começou assim. Em 2005, eu estava com 18 para 20 anos quase, e a gente começou a fazer filmes de formato popular, de 1 minuto e 4 minutos, né? Um movimento que era do Festival 1 Amazonas, que era na época com o Jânio Rodrigues, e várias das pessoas que atualmente têm destaque no audiovisual local estavam naquele começo também. E a gente sentia, muitos nós jovens de periferia e tudo mais, a gente sentia que dava para fazer aquilo, para se dedicar àquilo de forma profissional, construir carreira dentro disso. Infelizmente, não existia nenhum curso, nenhum tipo de graduação, enfim, formalizado na área. Então, os cursos eram aqueles cursos livres, né? Iam fazendo, as pessoas iam fazendo, iam ali buscando ser autodidata nesse formato, enfim. E aí, isso em 2005. Nesse período, entre 2005 e 2009, eu fui percebendo que eu precisava ter algum tipo de graduação, enfim. E fui fazer faculdade de jornalismo na UFAM. E demorei bastante, acho que levei 7 anos para me formar. Abandonei a faculdade, enfim, voltei e tal. E em paralelo estava sempre fazendo audiovisual em diversos formatos, né? Nesse período a gente fundou o Coletivo de Fusão, que hoje ainda realiza o Festival Hotel Tucupi, mas antes tinha uma estrutura mais ativa, com muito mais mobilização em torno do audiovisual. A gente fez grupo de estudo em videodança, fez Semana do Audiovisual, tem o seu próprio cineclube e tudo mais. E isso, nesse tempo todo, são quase 15 anos, mais de 15 anos do tempo que eu estou falando. O Difusão se desdobrou e deu origem ao Centro Popular do Audiovisual, que começou em 2016, já está fazendo aí 6 anos, né, de trabalho. E o Centro Popular do Audiovisual ele herdou, em parte, muito dessas mobilizações do Coletivo de Fusão dentro do audiovisual, né? Então o Cineclube continua, a gente, logo no início, a gente conseguiu fazer cursos de formação no audiovisual, enfim, tem toda uma trajetória que é o audiovisual não só produzindo curtas, videoclipes, enfim, os diversos formatos de audiovisual. A gente também atua em formação, exibição, enfim, circulação de obras e etc. Em paralelo a tudo isso, sempre teve também uma militância, né? Uma própria militância dentro do segmento da cultura e aos poucos, principalmente nessa transição do Coletivo de Fusão, quando dá origem ao Centro Popular do Audiovisual, a gente sente que muitos movimentos sociais tinham uma demanda de formação em comunicação. A gente decidiu que uma das expertises do Centro Popular do Audiovisual seria a formação de comunicação para movimentos sociais. Então a gente, de 2016 para cá, tem feito trabalhos com populações indígenas, com populações quilombolas, não só aqui na região, não só em Manaus e no estado do Amazonas, como também no Mato Grosso, no Pará. A gente tem circulado bastante. E eu falo a gente sempre no plural, mas é porque eu e várias outras pessoas atuam em conjunto. Então, em 2018, a gente estava com populações quilombolas e ribeirinhas na região de Santarém e Oriximiná. Em 2017, a gente já tinha feito trabalho com indígenas Munduruku no Mato Grosso, enfim. E aí, chegando ao ponto dessa questão do audiovisual com a política,
não é segredo para ninguém que nos últimos anos o país tem enfrentado uma virada conservadora, né? E essa virada conservadora, ela implica em ataques diretos a direitos conquistados, né? Principalmente pelas populações minorizadas. Então, enquanto a gente trabalha e faz uma formação com essas populações, para que, por exemplo, uma população indígena que está tendo seus direitos afetados por causa da construção de barragens, eles mesmos possam pegar celulares ou câmeras de pequeno porte e registrar aquilo e embasar, por exemplo, a defesa deles juridicamente. Isso, as nossas formações é voltada muito para essa aplicação prática. Então, enquanto a gente está fazendo esse tipo de formação, naturalmente a gente vai lidando com aspectos políticos disso, né? Porque é igual enxugar gelo. Se a gente ficar só denunciando os ataques, as violações, a gente não chega a enxugar gelo, a gente não vai conseguir nada de concreto. Então, naturalmente, uma parte do nosso grupo foi se envolvendo com a política também de forma mais direta, partidária. E aí, pelas experiências que a gente veio construindo ao longo desses 15 anos, também houve esse engajamento na questão partidária. A gente deu uma pausa no próprio projeto do Centro Popular do Audiovisual, por exemplo. Tem uma pausa que eu digo assim, a gente não tem mais feito cursos, por exemplo. O próprio Cineclube ele não está com regularidade, justamente porque a gente foi trabalhar mesmo nessa militância, nesse voluntariado político. E aí, enfim. Então você falou muito da questão da junção, né, do audiovisual com a política. E como você vê isso no seu trabalho? Como você vê, porque você tem uma ligação com a bancada da Irmã, né? Como você vê a sua atuação como um mestre em audiovisual aplicado na política e nesse partido? Tá. Não necessariamente no partido, eu vou diferenciar um pouco isso, porque a política partidária ela demanda uma militância específica dentro dos partidos. Eu, em particular, não cheguei a me filiar a nenhum partido, né? Eu componho um grupo que se dedica a fortalecer, por exemplo, mulheres na política. Então, do ano passado para cá, entre 2021 e 2022, eu me dediquei a construir um trabalho com a bancada das Manas, que foi uma candidatura que estava disputando para isso desse ano, não se elegeu, mas que dentro desse envolvimento, dessa militância, houve espaço aí. Inicialmente eu estava fazendo só a coordenação de comunicação e depois de um tempo eu passei a coordenar a campanha como um todo. E aí é engraçado, porque tu fala assim, como mestre de cinema foi fazer isso e tal, mas ao mesmo tempo eu também tenho essa experiência de profissional, né, de coordenar set e tal. A minha especialidade dentro do audiovisual é direção, inclusive, né? E é um pouco parecido com coordenar um set de filmagem, porque são diversos departamentos, né? Um set de filmagem eu vou ter departamento de fotografia, departamento de direção de arte, departamento de câmera, enfim, maquinário. E dentro da campanha foi parecido, tinha um departamento de mobilização, departamento de comunicação, departamento de finanças, e é um pouco parecido com isso. E aí, a conexão direta entre as duas coisas, às vezes a gente não consegue perceber. Mas quando eu te falo, que eu estava te falando na primeira pergunta, que a minha militância, o meu trabalho com audiovisual, ele não necessariamente só com finalidade comercial, ele vem de uma militância cultural também. Então essa militância cultural, se ela já estava envolvida ali com direitos de minorias, com fortalecimento de políticas públicas e tudo mais, e eu tenho essa minha formação em audiovisual e expertise de coordenação e tudo mais, e aí isso foi bem natural, a aplicação disso na prática da política partidária, da disputa de eleição, enfim. E é muito engraçado que outras pessoas conhecidas, né, como você falou na primeira pergunta, acabam indo para jornalismo porque a gente não tem propriamente um curso de audiovisual aqui no Amazonas. A gente tinha o final do curso lá na UEA, né? Aparentemente ele vai voltar, a gente não sabe. Mas o Norte, eu sinto muito que ele tem essa carência no audiovisual. E é muito legal esse trabalho que vocês fizeram de democratizar, né, a informação e democratizar, não só mostrar para as pessoas e ensinar para as pessoas, né? Acho que é um trabalho bem legal isso. Passando mais para a parte da política, como a política atual afetou o audiovisual e o seu trabalho? Tá.
política atual, a gente vai ver várias camadas, né? Vai ter o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Geralmente a gente só olha para o nível federal porque realmente, enquanto segmento econômico, o audiovisual, na esfera federal, ele foi não apenas abandonado, mas ele foi frontalmente atacado, né, pelo atual governo federal. E aí quando a gente fala disso, a dimensão disso é em várias escalas. Porque qual que esse governo assume, eles distinguem o Ministério da Cultura, tornando uma secretaria especial. Sendo que a gente tinha uma secretaria do audiovisual específica. Fora a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. E a própria política de editais, que era baseada no Fundo Setorial do Audiovisual, tudo isso foi sendo abandonado. Então nossa cadeia de fomento foi extremamente prejudicada. Além disso, tem toda uma questão de perseguição temática, né? Tem relatos de filmes que tinham temáticas que não agradavam determinados escalões do governo sendo boicotados, enfim. Tudo isso não. Você perguntou como é que afeta o meu fazer audiovisual. Não é nem uma questão pessoal minha, eu acho que é um prejuízo à sociedade como um todo. Há muito tempo o audiovisual brasileiro ele é bastante atacado. As artes em geral, né? As pessoas são chamadas de esse bando de vagabundo, que só faz porcaria, enfim. Dito por gente que se diz patriota, né? Esses ataques absurdos. A própria arte feita no Brasil, e é um segmento artístico e econômico de extremo valor, a gente é bastante atacado por pessoas que se dizem patriotas. Então a gente tem o audiovisual brasileiro, que sofre todos esses ataques. Ele é uma indústria que gera mais valor, por exemplo, do que a indústria química nacional, né? E por que não é respeitado como tal, né? É um preconceito mesmo. Existe rios e rios de dinheiro sendo derramados para esses ataques, para o lobby de empresas internacionais continuarem deixando o audiovisual brasileiro numa posição de subalternidade. Então, esse é o contexto federal, né? E aí eu vou indo para o contexto estadual também, que o estadual, no nível do governo estadual também a gente não tem sido muito melhor. O Amazonas já teve uma casa do cinema que dava suporte para as produções locais. A Amazonas Film Festival, o Amazonas Film Festival é o festival que também foi abandonado. Mas a Amazonas Film Commission, e são políticas públicas de governos anteriores que vieram sendo desmontadas, principalmente a partir de 2014, que não era o atual governo. Então eu faço aqui também esse reconhecimento. O atual governo, ele não destruiu as políticas públicas, mas também não fez nada para retomar. Então a culpa dele está nisso, né? Não retomou nada. O próprio fomento ficou prejudicado, porque a gente não teve editais sendo proporcionados. Os editais que o governo estadual executou, aliás, disponibilizou, vieram de leis federais, né? Que foi os editais Aldir Blanc. Localmente mesmo em si não tem nada relevante. E além disso, o próprio desmonte de espaços como o Cine Teatro Guarani, o festival que eu falei, né, o Festival Amazonas Film Festival, que não foi retomado, mas também não tem nada no lugar. Enfim, então a gente está a nível federal e a nível estadual totalmente desamparado enquanto categoria do audiovisual. E isso é ruim para a sociedade como um todo, não? Porque fica essa história, né? O que te afeta? Não é uma questão pessoal. Porque o fato de não ter edital para audiovisual, eu posso não conseguir fazer meu curta. Mas aí cada curta que eu faço, eu consigo gerar emprego para cerca de 20, 30 pessoas. Então estão 20, 30 pessoas que têm menos oportunidade de trabalho. Então, para a gente ter uma escala, né, de como funciona essa questão dos ataques à cultura, ao audiovisual como um todo, né? Porque a gente sempre fica tentando individualizar, mas é uma questão realmente social. Um ponto bem importante que você tocou é esse ataque, né? Você acha que os governadores, o governo, os presidentes e todos esses políticos, na sua opinião, por que eles fazem esse ataque a essa cultura? Por que para eles a cultura mais fácil é aquela que é um entretenimento puro, que não tem nenhuma mensagem por trás, é uma
passa uma mensagem vazia e acaba não trazendo conhecimento, cultura, informação, né, para todas as classes. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Deve dar teses e teses de sociologia entender isso. Mas, enfim, a gente pode ficar aqui no campo da especulação. E aí, especulando, provavelmente um pouco da sua própria pergunta já tem um pouco da resposta, né? Porque o entretenimento barato e a coisa mais rasa é mais fácil, é aquela coisa igual comida ultraprocessada, né? É mais fácil ficar comendo miojo do que, enfim, um arroz com feijão de qualidade. Então, mas a gente sabe o resultado nutricional disso. Para a cultura é a mesma coisa. Pode ser que, em vez de investir em peças de teatro de autores locais, fique mais interessante para esses governantes que a gente fique reproduzindo musicais da Disney, por exemplo, que não dizem nada pra gente no primeiro momento. Então, é mais fácil ficar só nessa... Porque o que acontece? Se eu ficar fazendo só esses musicais enlatados, digamos, eu consigo ficar gerando ali retorno financeiro e tudo mais. Mas aí não tem nenhuma produção crítica, não é uma reflexão que não desenvolve nada. E aí a tua grande questão é por que se opta por isso? Eu particularmente não sei, eu acho que ninguém vai ter essa resposta direta, mas existe uma conveniência aí até mesmo por questões capitalistas, né? Porque se eu ficar fomentando o pensamento crítico, fomentando identidade também, talvez o dinheiro não circule do jeito que essa galera quer. Então, é por aí. Como eu estou te falando, a gente pode ficar muito no campo da especulação, nem não chegar a nenhuma resposta de fato, né? Talvez... Algo bem interessante que você falou, que muitos produtores, diretores, a gente já conversou com muita gente, eles acabam falando pra gente, né? Vocês têm um peso muito grande entre o dinheiro que vocês ganham, o capital, né? E a questão da produção, porque nem sempre o que vocês querem produzir vai dar dinheiro e nem sempre vocês querem produzir algo que é ruim, que não vai dar dinheiro. E como é que você faz esse balanço para você? Porque, pelo que você falou, o seu trabalho prestando consultoria para a Bancada das Mãos, ele é um trabalho voluntário, não é isso? Sim. Essa relação entre o que eu faço que dá dinheiro e o que eu faço que gera valor, né? Tem essa diferença. Eu acho que vamos começar a chave aí. O que eu faço que dá dinheiro e o que eu faço que gera valor? Então, a minha trajetória profissional, que está perguntando especificamente, eu nunca fui atrás de algo que, nossa, me desse um retorno financeiro relevante. Eu só o suficiente mesmo para me manter, né? Então, eu sempre optei por coisas que geram valor. Tanto que eu não tenho, grandes volumes de produção audiovisual na minha carreira. Gente que começou bem depois de mim já tem, 10 contas, eu tenho 3, eu acho. E aí, porque a minha escolha sempre foi por gerar valores, reflexões e pensamento crítico, né? E aí, eu não consigo associar isso à tua pergunta sobre a Bancada das Manas, porque, enfim, é a minha militância. Não, assim, em algum momento você parou para pensar, poxa, tá um pouco difícil porque eu não recebo nada, eu tô trabalhando aqui, ou em nenhum momento isso passou pela sua cabeça? Sempre foi a questão, a sua ideologia, o que você acredita e o que você quer ajudar que aconteça? Sempre foi esse pensamento? Ah, não, isso toda semana a gente sempre se depara com essa grande questão. Vai chegar num momento que tá atrasado o aluguel, tem a conta de luz para pagar e tal, e a gente fica agoniado. Só que assim, eu particularmente tenho a minha formação em audiovisual, tenho a minha carreira, tenho um portfólio, mas eu também consigo fazer outros tipos de trabalho, né? É comum eu fazer uma assessoria de imprensa, ou é comum eu fazer trabalho com social media, enfim, tudo isso vai gerando o básico para sobreviver, né? E especificamente sobre essa escolha, quando a gente está imbuído em algum espírito de engajamento político mesmo, acho que a gente é muito natural. É óbvio que eu não vou ficar, nossa, tô passando fome e tal, eu não vou também romantizar isso. É mais no sentido de, olha, tenho ali a minha renda mensal que está garantida porque eu tenho esse freela, esse projeto que eu estou executando, e ainda sobrou tempo, então eu vou me livrar. Basicamente é isso. Ah, legal. E deve ser muito realizador, né? Você deve se sentir
Não vai ter o retorno financeiro, mas deve ter outro tipo de retorno que você se sente agraciado, né, por ter participado disso. Olha, eu tô na terapia aqui. Mas sim, tem um pouco disso. Inclusive o Guilherme Boulos, ele fez uma dissertação em psicologia que ele fala muito disso. De quanto estar engajado socialmente num espírito de comunidade vai afetando positivamente as pessoas, inclusive recuperando gente que tem quadro de depressão, enfim. Essa questão de motivar, de estar ali imbuído em algum espírito de enfim, de fazer o bem, sei lá, construir coisas com os outros, realmente, tipo, acho que não tem como quantificar isso. Então não tem a ver com um salário, enfim, com uma renda, é mais no sentido de, olha, estou conseguindo ali transformar vidas, transformar realidades. E é por isso que eu tô falando que a gente tá meio aqui numa terapia. Então é isso, Alan, muito obrigado. Acabou já? Acabou já. Olha, só deu 22 minutos. Deu tempo. Depois vocês que estendam aí. Coloca Então é um monte de isso. foto. Sigam o Alan nas redes sociais. Não sigam. Eu vou falar no Instagram, né? O Alan Gomes, só que sem Não O, fala, não, G-O-M-S. mentira. Sigam o Bancada das Manas também. Isso sim. Bancada das Manas. E sigam o Cinevista Tarumã, @CinevistaTarumã. Também. E fiquem por dentro de todos os filmes, todas as entrevistas que a gente vai fazer. Muito obrigado, Alan, novamente. Valeu. Um abraço.